Este não é um culto para receber, é um culto para dar. Honra e glória ao nome de Jesus. Amém? Então vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, muito obrigada pela tua presença neste lugar. Senhor Espírito Santo, tu és tão bem-vindo aqui. Nós te reverenciamos, precisamos da tua orientação, Senhor. Obrigada pela tua presença que nos ensina, que nos ajuda e que nos capacita, Senhor. Senhor Jesus, a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, com alegria, ora, sorria lá para o irmão que está ao seu lado e diga bom dia. Muito bem. Já fizeram para um lado, agora para o outro. Agora para o outro. Bem mandados. É bom dia. Vamos começar. Bora, bora, bora. Eu te busco, te procuro, oh Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alto eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou prosseguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. É uma oração que nós estamos a fazer, amém? Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Eu te busco, te procuro, oh Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Vamos lá as palmas, aleluia. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Eu quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vamos prosseguir para o alvo, seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Aleluia. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou prosseguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz.
Senhor, te quero mais. Aleluia. Deus é bom, amém? Em tudo Ele é bom. Digam lá comigo, Deus é bom. Em todas as coisas, Ele é bom. Ele é bom. E a sua misericórdia, digam lá, e a sua misericórdia dura para todo sempre. Aleluia, aleluia. Vamos baixar as nossas cabeças. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Estamos aqui, Senhor, como filhos amados, Senhor, para Te apresentar adoração, louvor de todo o nosso coração. Os santos e os anjos se prostram aos Teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos Teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tu é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos Teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tu és bom, Tu és digno, Senhor. Tu és digno de tudo. Diga a Ele, Ele é digno de toda a minha adoração. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tu é a glória. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Vamos adorar só a Ele. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Só para Ti, Senhor. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Diga do profundo do seu coração.
dia e noite suba nossa adoração. Dia e noite suba aqui nossa adoração. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é glória, tu és, mais uma vez tu és digno, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu és bom. Vamos erguer as nossas mãos e te exaltamos a ti, Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Oh Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Oh Senhor, tu és digno de tudo. Aleluia, Jesus. Tu és digno de tudo. Não se distraia, vamos adorar a Deus. Ele é santo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Ele é santo, tu és bom. Mais uma vez tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, tu és Senhor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu és glória, mais uma vez tu és digno de tudo, tu és Senhor, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu és bom. Aleluia, vamos salmodiar a Deus, dizer que Ele é santo, que Ele é digno. Deixe sair o louvor espontâneo a Deus. Santo, digno, poderoso Deus. Aleluia, Ele é santo. Ora macochere barriera. Santo, santo, digno, digno, digno é o teu nome. Digno é o teu nome. Levanta a sua voz e adora a Deus. Diga que Ele é bom. Aleluia. Há liberdade no meio do teu povo. Há liberdade no meio do teu povo. Há cura no meio do teu povo. Há cura no meio do teu povo. Aleluia, 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 aleluia. Pois só
Adoração, Senhor. Tu és digno de tudo, Senhor. Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és o nosso Pai, o nosso amado, Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Yeshua. E nós amamos a Tua presença, Senhor. Amamos a Tua presença, Senhor. Não temos outro bem além de Ti, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, a prestar toda a adoração ao Rei, ao nosso Yeshua. Yeshua, Yeshua. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Vamos cantar todos. Yeshua. Nós clamamos Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua.
santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. A nossa igreja te louva, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor. Nós clamamos a tua presença, Senhor, e a ti dedicamos a nossa adoração, Senhor. Oh, santo, santo. Não se distraia, deixe ficar mais um pouco. Mais um pouco na sua presença, Yeshua. Aleluia, aleluia. Senhor, a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Obrigada, ó Pai, porque a tua presença, Senhor, ela enche cada coração neste lugar. E tu és o Senhor que aconchegas, que abraças, que dás colo, Senhor. Obrigado pelo teu grande amor que está nesta sala, Senhor. O teu amor que sara, que cura, que liberta, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória e toda a adoração, Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao nome de Deus. Amém. Deus é bom. Deus é muito bom. Amém. Quando nós o adoramos, nós estamos a tornar-se mais parecidos com Ele. Porque nós tornamos-nos parecidos com aquilo que nós adoramos. Amém. Podemos sentar. Vou chamar o João. Tá. Bom dia, igreja. Yeshua é uma forma de adoração. Amém? E outra forma de adoração é participar na casa do Pai, é participar na sua construção e no seu caminho. E com isso eu trago-vos uma palavra que está em Gálatas 6:9, que gostava que lessem comigo. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Isto aqui tem várias traduções, esta acho que é aquela que reflete melhor esta palavra, pelo menos a que toca verdadeiramente no meu coração. Paulo aqui mostra-nos que a fé deve-se refletir todos os dias na nossa vida. Quando a fé se reflete na nossa vida, tudo se torna mais fácil e a nossa vida é transformada e produz naturalmente as boas obras para a casa do Pai. Amém? Aqui Paulo ensina-nos que Deus vê toda a fidelidade, mesmo quando mais ninguém vê, porque Ele sente o nosso coração e Ele vê no interior do nosso coração. A nossa colheita pertence a Deus e a perseverança é essencial para quem quer ver cumprir na sua vida aquilo que é a obra de Deus, amém? E a sua promessa. Portanto, nós trabalhamos com integridade, fazemos a administração dos nossos valores e das nossas riquezas, cada um à sua maneira. Uns estarão melhor do que outros, uns estarão numa fase diferente dos outros, mas quando mantemos a perseverança naquilo que é a sua palavra, a persistência, faz com que isso mais tarde se reflita. Portanto, o seu tempo é próprio, o nosso tempo é diferente do dele e nós queremos hoje sentir a sua presença, queremos sentir amanhã o seu reflexo na nossa vida, mas nem sempre isso pode ser assim. Portanto, a perseverança, a persistência e a resiliência acompanham a nossa vida de cristãos. Amém?
ele aqui em Gálatas 6 fala mesmo isso, ou seja, que quem fala na colheita, fala na perseverança, fala naquilo que são as nossas boas ações. E a fé vem com o tempo, amém? Não podemos desanimar, não podemos deixar cair, e é isso, ou seja, eu agora estava lá em cima e até estava um bocadinho absorvido naquilo que era a adoração e aquilo que estava aqui a acontecer, porque estava a pensar nisso, ou seja, estava a fazer um pequeno reflexo daquilo que é a obra de Deus na nossa vida ou na minha vida pessoal. Quando mais nós pressionamos ou queremos aquilo que as coisas aconteçam, forçarmos aquilo que para as coisas acontecerem, estamos mal. Ou seja, quando nós deparamos com os desafios, temos que esperar a mão de Deus na nossa vida, amém? Nós temos exemplos disso, vários exemplos, eu destaquei aqui 3. José foi vendido, foi escravo, foi preso e depois Deus tornou-o governador do Egito. A sua fidelidade durante a escassez preparou-o para a verdadeira abundância. Jó, outro exemplo, perdeu os bens, família, saúde, e Deus no fim restaurou-o de tudo e deu-lhe ainda mais do que ele tinha antes. A viúva de Sarepa tinha um punhado de farinha para ela e para o filho, e mesmo assim ela ouviu a palavra do profeta Elias e nunca mais faltou azeite nem farinha naquela casa. Amém? E é com esta fé que nós devemos levar-nos a confiar cada vez mais em Deus. Quando os recursos parecem insuficientes, a resiliência faz-nos continuar a trabalhar, a ser generosos e a administrar bem aquilo que Deus quer que nós façamos com as nossas mãos, e a recompensa para quem permanece fiel, mesmo quando ainda não temos os resultados, ela aparece. Amém? No seu tempo. Amém? E aqui, como conclusão, continuamos a semear, a trabalhar com excelência e a ser fiéis a Deus. Amém? Que a confiança de Deus traz o seu fruto. Os cestos podem passar os cestos e enquanto isso vamos orar. Senhor, fortalece a nossa fé para confiarmos em Ti e em todas as circunstâncias. Somos gratos pelas estas ofertas que trazemos à Tua casa, para a construção da Tua obra, Senhor, para que cada vez mais pessoas, mais irmãos possam chegar até Ti, Senhor. Dá-nos a resiliência e o caminho para seguir a Tua palavra, que permanecemos fiéis todos os dias da nossa vida. Amém. Aleluia. Bom dia, meus irmãos. Os irmãos estão bem? Amém. Glória a Jesus. Eu só queria dar aqui um anúncio que no próximo domingo vamos ter aqui um serviço de batismos. Já temos tudo preparado para fazer esta obra maravilhosa que Jesus mandou fazer. Amém? Estou-me a lembrar que João Batista nasceu, Jesus veio também, e o João Batista veio abrir os caminhos para Jesus. E já ele tinha 30 anos quando foi ter com esse primo, com o João Batista, e ele estava a batizar no Rio Jordão. E Jesus foi batizado no Rio Jordão. Mas houve ali uma oposição, porque o João Batista disse: eu careço ser batizado por ti, não tu vens a mim. Mas há uma coisa que Jesus disse e que nós temos que guardar. Jesus disse assim: não ponhas isso em causa agora. Batiza-me para que toda a justiça de Deus seja cumprida. Amém? Por isso eu queria encorajar os irmãos que estão aqui, irmãs que ainda não foram batizados, a ser batizados. Nós temos aqui o serviço de batismo, vamos fazer no domingo, vai ser uma bênção. Mas te ponha no seu coração: cumpra toda a justiça de Deus. Amém? Traz bênção à vida das pessoas. Porque ele é um símbolo que Jesus deixou para que nós façamos. Quando nós baixamos a água, simboliza morreu. Quando sair da água, simboliza que ressuscitou para uma nova vida. Não quer dizer que você deixou de andar neste mundo, não morreu neste mundo, está cá. Mas que a sua crença e o seu objetivo na sua vida
é servir a Deus e lembrar-se, eu sou de Deus. Amém? Então a irmãção tem ali as inscrições. Quem ainda não foi batizado, seja batizado. É um conselho que eu dou. E é um conselho que Deus dá. Tá bom? Pode ser? Então a irmãção tem ali as inscrições. Quem é que está aqui que não foi batizado e ainda não se inscreveu? Já todos foram batizados? Aí tem um irmão. Já se inscreveu? Vai se inscrever agora? Está bem. Pois pode ser e pode ser. Mas há mais irmãos que ainda não foram batizados, mas seja batizado. Vai ver que Deus vai abençoar. Amém? Está bem? Amém? Pronto, então depois responder com a irmãção, que ela tem lá as questões. Agora vamos ouvir a palavra de Deus. Aleluia, glória ao teu santo nome. Bom dia, amados irmãos. Glória a Deus. Feliz estou por ver a família de Deus, toda reunida na casa de Deus. A verdadeira família são os que estão congregados no corpo de Cristo. A nossa família carnal também o é. Mas todos nascidos de novo são a verdadeira família de Deus. Amém. Aleluia. Quero pedir ao grupo louvor, pode descer. E só vou pedir a Ana para ficar só um minuto. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou pedir à Ana, vamos dar o início à nossa mensagem. Vou pedir à Ana, podemos abrir em 1 Samuel 30, desde o 1 ao 20. Eu escolhi a Ana porque ela tem uma boa voz e uma boa dicção. Amém. Aleluia. E sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, e ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E David e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o seu povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de David foram levadas cativas, Aionã e Giselita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E David muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia David se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse David a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me, peço-te aqui, Efog. E Abiatar trouxe Efog a David. Então consultou David ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E disse-lhe: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, David, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. E perseguiu-os David, ele e os seus 400 homens, pois que 200 homens ficaram, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a David. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe água a beber. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia há 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Então David lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e o Senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias.
Nós invadimos o lado do sul dos Queretitas e ao lado de Judá e ao lado do sul de Caieb e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe David: poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os David desde o crepúsculo até à tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim, salvou David tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres salvou David. E ninguém lhes faltou, desde o menor até ao maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo David tornou a trazer. Aleluia. Obrigado, Ana. Glória a Deus. Amém. Amado Pai, nós ouvimos esta passagem e nós abrimos os nossos corações nesta manhã para receber de bom grado tudo o que Tu tens para dizer a cada um de nós. Acreditamos que a Tua palavra é alimento, é saúde, é cura e transformação para o nosso corpo, para o nosso viver, em nome de Jesus. Santo e Espírito, eu me entrego de corpo, alma e espírito. Espírito Santo, move-te como quiseres entender. Que seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas, aqui na terra como no céu. E todo o povo diz comigo, amém e amém. Aleluia, glória a Deus. A mensagem que vos trago esta manhã: como vencer quando tudo parece perdido. E nós acabamos de ouvir a Ana a falar sobre esta passagem bíblica. E eu vou, ao longo da mensagem, detalhar sobre 4 pontos. Aleluia. Mas, antes de tudo, queria dizer, no capítulo 29, não é preciso abrir, Davi viveu um momento muito difícil. Ele havia sido ungido por Samuel para ser rei, mas ainda não ocupava o trono. Ele estava fugindo de Saul e vivia entre os filisteus, na cidade de Ziclag. Ziclag era uma cidade onde vivia Davi e os seus homens, juntamente com as suas famílias. Segundo a passagem assim o diz, quando voltaram da batalha para as suas casas, esperando relaxar, descansar, estar na companhia da família, mulher e filhos, eles encontraram uma cidade reduzida a cinzas. As casas estavam queimadas. A cidade estava completamente destruída. As mulheres e os filhos haviam sido levados. Imagina a profunda tristeza que não tomaram conta dos homens de Davi. Além da dor, Davi ainda enfrentou a rejeição dos seus próprios companheiros que queriam apedrejá-lo, insultá-lo, maltratá-lo. À primeira vista, parecia e parece que Deus estava ausente. Mas a grande lição desta mensagem, deste texto, é que Deus nunca deixa de ser Deus quando a nossa vida parece em ruínas. Amém? Deus nunca deixa de ser Deus quando a nossa vida está voltada de pernas para o ar. Amém? Deus é Deus. E Deus tem sempre a última palavra. E a última palavra de Deus é vida.
A última palavra de Deus é salvação. Socorro bem presente em tempo de angústia. Amém. Aleluia. Aquela crise o qual os homens e Davi passaram não foi o fim da história. Era o lugar onde Deus revelaria a sua fidelidade. Amém. Quantas vezes nós podemos testemunhar que nós vimos a fidelidade de Deus em nossas vidas, quando tudo parecia que estava a desmoronar, parecia que era o fim, não havia mais caminho a traçar, era só paredes, e de repente Deus abalou, deitou abaixo toda a estrutura, muros de Jericó, e trouxe entre nós a sua promessa. Promessa de cura, promessa de libertação, promessa de salvação. Amém. Aleluia. Talvez alguém aqui esteja a passar, a viver um Ziklag, que é a cidade. Talvez não seja uma cidade destruída, mas pode ser uma enfermidade. Pode ser um casamento em dificuldade. Pode ser um filho afastado. Problemas financeiros. Uma luta espiritual. Ou uma oração que ainda não foi respondida. Espere em Deus. Confie em Deus. Que desde que você abriu a sua boca, Deus ouviu a sua oração. Deus não trabalha do mesmo jeito como nós pensamos. O ser humano quer o já, instantâneo. Colocar no micro-ondas e sair lá já cozido e guisado e tudo. Mas Deus não trabalha assim. Deus tem os seus propósitos. Deus tem os seus planos. E Ele conhece o mais íntimo do nosso ser. Ele sabe como é que é trabalhar comigo. Ele sabe como é de trabalhar com o irmão Vítor. Ele sabe como é que é trabalhar com o pastor Eugênio e cada um de nós. Amém. E se nós não desanimarmos no tempo certo, na altura certa, vamos escolher a abundância de vida em nossas vidas. Aleluia. Não há impossibilidade para Deus. Não há mesmo. Glória a Deus. Tudo pode estar negro, mas de repente as nuvens se dissipam e o sol começa a brilhar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E há momentos que temos dias que nós enfrentamos dias e que pensamos, como é que eu vou continuar? Como é que eu vou sair desta encruzilhada, deste labirinto? Espere em Deus. E Deus vai o guiar. Deus vai mostrar o caminho, passo a passo. Nós, às vezes, queremos dar o passo maior do que a perna, mas Deus não é assim que trabalha. Ele diz, dá um passo de cada vez, dá um passo de cada vez, até receber a bênção para a tua vida. Amém. Aleluia. Olha, quem vai devagar chega longe, não é? Muitos agarram no automóvel e tem um alvo, olha, vão pôr em Lisboa em 30 minutos. A condução desse condutor pode se tornar perigosa, não é? Porque não sabemos o que há à nossa frente. Há obstáculos. Cães, gatos a passar, seja o que for. Mas quem vai nas calmas, diz assim, não importa o tempo que eu chego a Lisboa. Está bem, tenho a minha filha, tenho meus filhos para apanhar o avião, mas eu vou sair de casa mais cedo. E eu sei que lá chegarei, ao bom porto. E assim também é Deus conosco. Não faça as coisas em cima da hora. Faça as coisas com tempo. Quem se prepara com tempo chegará à meta final. Amém. Não importa se os corredores ao seu lado, os atletas, têm uma preparação, uma boa preparação, e passam por si. Não importa.
Mas você sabe que o passo que você der, o compasso, seja a correr, seja em andamento, você vai lá chegar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E nesta manhã nós vamos aprender como vencer quando tudo parece perdido. O primeiro ponto, derrama o seu coração diante de Deus. Samuel 30, assim diz, 1:4. Podem me acompanhar. Os irmãos não precisam, podem ter a Bíblia aberta nesse capítulo. Aleluia. E assim diz, é para os irmãos acompanhar. E quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado a Negueb, incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros as mulheres que lá haviam, desde a mais jovem até a mais idosa. Não mataram ninguém, mas conduzindo-as, prosseguiram o seu caminho. E ao chegar a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi, este capítulo, este versículo, então Davi e os soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Amém. A palavra diz que os homens de Davi, juntamente com ele, choraram até não terem mais forças. A primeira vista que chama a atenção é que Davi não fingiu que estava tudo bem. Quantas vezes na nossa vida as coisas não estão muito bem e queremos, perante a sociedade ou perante os colegas, mostrar um sorriso, quando por dentro está tudo transtornado, amargurado. Quantos de nós já não passamos por isso? Amém? A palavra diz que Davi chorou e que também os seus homens também choraram. Amém? Amados irmãos, Deus não condena as nossas lágrimas. Vocês estão a ouvir? Os homens também choram. Amém. Todo ser humano, quando passa por lutas, também chora. Ouça, a fé não é ausência da dor. Não é. Deus conhece a nossa dor. Ele recebe cada um de nós um coração quebrantado. Davi experimentou essa dor, mas não deixou que essa dor definisse o seu futuro. Amém? Aleluia. Hoje eu posso estar muito mal, hoje. Mas amanhã eu vejo o meu futuro a sorrir. Hoje você não sei qual é a situação que você esteja a passar. Deus sabe todas as coisas. Mas veja o seu futuro, o amanhã, a sorrir. Deus do deserto cria riachos, fonte de águas vivas. Deus opera de um modo sobrenatural que muitas vezes nós não entendemos. Amém. Aleluia. Que glorioso Deus, que grande Deus nós temos em nosso coração. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Em Salmo 56, 8 diz que Deus recolhe as nossas lágrimas. Não há toda a lágrima que cai ao chão, Deus recolhe. Amém. Deus não acusa, Deus não aponta o dedo para si se você chorar. Porque Deus conhece o íntimo do seu coração. Ele sabe o que vai no profundo do seu íntimo. Amém. Aleluia. Os homens de Davi, vemos que eles passaram da tristeza para a acusação. Eles queriam apedrejar Davi. Queriam levantar acusação contra ele. E nós,
Quantas vezes nós sofremos, muitas vezes, e queremos encontrar um culpado? Todos nós, aqui presentes, nós, alguma vez já culpamos pessoas, líderes, família, o diabo e até o próprio Deus. É verdade. Mas Davi, diferente dos seus homens, ele fez algo diferente. Amém. Diga comigo, Davi fez algo diferente. É o segundo ponto que nós vamos. Diga comigo, fortalecer no Senhor. 1 Samuel 36, nas vossas Bíblias, e diz assim: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, e todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Diga comigo, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Aleluia! Glória a Deus! Que grande segredo que nós aprendemos com o nosso irmão Davi, que ele não aceitou o seu coração ficar amargurado, angustiado, triste. Diferentemente dos seus colegas, ele decidiu fortalecer-se no Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele não buscou força nas pessoas. Ele não buscou força nas suas armas, mas somente em Deus. Amém. Aleluia. Sabe, Deus, como eu tenho dito, trabalha de maneira diferente. Antes de recuperar a família, Ele quer recuperar o nosso coração. Amém. Aleluia. Ele tem diferentes modos de operar em nossa vida. Aleluia. E quando Deus opera, Ele opera mesmo. Amém. Aleluia. Aleluia. A verdadeira vitória, ela não começa no exterior. A verdadeira vitória, ela começa no interior. A força espiritual antecede a vitória exterior. Amém. Tudo o que você decidir de manhã, buscar a face do Senhor, acontecerá que você vai buscar o fruto da sua oração. Poderá ser de manhã, poderá ser ao meio-dia ou à noite, mas o fruto virá. A promessa virá. Não é? Como a Bíblia diz, acho que é em Provérbios, olha, não sabes que a tua mão esquerda semeia, não é? Como diz aquela passagem. Olha lá. Sim, olha lá. Nós não sabemos se é a mão esquerda, se é a mão direita. Não sabemos. Olha lá. Não, semeia e vai colher. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Quantas vezes nós queremos que Deus mude primeiro as circunstâncias, quando, na verdade, Ele quer mudar o íntimo do nosso ser. Davi decidiu olhar para Deus e não apenas para as circunstâncias. E é aqui que muitas vezes nós erramos. O problema ocupa tanto espaço que deixamos de olhar para o Senhor. Não é? Somos humanos. Nós falhamos, nós erramos. E muitas vezes nós caímos na asneira de ocupar o nosso tempo com o problema, com as circunstâncias ao nosso redor, de que ir à presença de Deus. Amém. Amém. Aleluia. Mais vale um dia na presença de Deus que estar em outros lugares 1000, não é? Este também me diz esta passagem, mais vale o pouco na presença de Deus, não é? Para colher o muito durante o dia. Amém. Aleluia. 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 Glória a Deus. Davi compreendeu que a sua maior necessidade não era encontrar os amalequitas. Ele não foi a correr. Ele
Ele não disse para o seu exército, vamos já atrás do nosso exército. Não, ele se fortaleceu no Senhor. A sua maior necessidade foi ter um encontro com Deus. Amém? E cada dia nós devemos ter um encontro com Deus. Deus vive em nós, mas Deus quer ouvir da sua boca e da minha: eis-me aqui, Senhor. Pai querido, bom dia, amado Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O significado de fortalecer, eu fiz uma busca, diz: tornar-se forte, firmar-se, receber coragem e ser fortalecido. Fortalecer não significa ignorar a dor. Significa encontrar em Deus a força que a dor tentou roubar. Amém. Aleluia. 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 O que nós vemos aqui, o contraste entre Davi e os seus homens, todos, sem exceção, choraram. Todos sofreram. Todos perderam a esperança. Mas apenas um buscou força em Deus. No meio de tantos homens, só um que buscou força em Deus, que foi Davi. Os homens olharam para o problema, mas Deus olhou. Mas Davi olhou para Deus. Amém. Aleluia. A diferença entre eles não era a crise, era onde eles colocavam a sua confiança. Onde é que você tem colocado a sua confiança? Na conta bancária? Nas ações? No governo? Os bens que você vai herdar um dia? Onde é que vocês colocam a vossa confiança? E devemos não nos cansar de meditar sobre isto. Que a nossa confiança tem que estar em Deus. Não só no bom momento, quando tudo está bem, mas também nas alturas difíceis. Quando nós passamos pelo vale da sombra da morte. Amém. Eu acredito que não há nenhum, sem exceção, que não tenha passado pelo vale da sombra da morte. Todos nós já passamos. É para o nosso mal? Não, não é para o nosso mal. É para o seu crescimento. É para você amadurecer. É para você criar alicerces no corpo de Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Antes havia vendavais que vocês não resistiam. E hoje há vendavais que sopram a mais de 100, estou a falar espiritualmente, a mais de 100, 120, e você resiste. Você é como a cana. Verga, mas não parte. Amém. Você está pronto. Está pronto para quê, Michel? Para a fase seguinte. Porque não acabou. Ainda mais. Aleluia. O apóstolo Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Aleluia. Nenhuma batalha é vencida sem antes de nos fortalecermos a nossa comunhão com Deus. Amém. Deus nunca prometeu que não passaríamos por dificuldade, mas prometeu estar conosco todos os dias. Grandes são as aflições do justo, mas Deus nos livra de todas. De todas sem exceção. De todas. Eu digo isto com uma raiva santa contra o diabo. De todas. Amém. Não tenha medo do diabo. O diabo foi vencido, foi derrotado na cruz do Calvário. Todas as suas mentiras, todas as suas acusações foram cravadas na cruz. E através do sangue de Jesus, Deus abriu um novo caminho. Através do sangue de Jesus, Deus abriu um novo caminho para chegar à nossa presença, para estarmos em comunhão com Deus em todo o tempo.
Deus não diz para si: meu filho, podes ter comunhão comigo das 9 às 10. Mas às 11 horas eu fecho a porta. Tenho mais pessoas para atender. Olha, mas é toda uma exceção. Não estou assim. Quando chegar ao meio-dia, olha lá, eu dou-te um tempo. Olha, podes vir, eu abro a porta, eu te recebo. Diz lá quais são as tuas necessidades, quais são as tuas preces, os teus problemas. Diz. Mas eu tenho mais que fazer. Tenho milhões e bilhões de filhos para atender. Já viu? Não. A porta de Deus está sempre aberta para nós. Seja de manhã, ao meio-dia, à tarde, à noite, ao deitar, Deus está presente. Ao levantar, Deus está presente. Ao caminhar, Deus está presente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Isaías disse, todos nós conhecemos esta passagem do cor e salteado: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Não importa a caminhada que você correu, poder ter corrido uma mila, não sei, 50 quilómetros, 100 quilómetros, mas quando você chega a casa, vai à presença de Deus, fortalece na sua presença, eleva os seus cânticos, a sua adoração, os seus salmos, e vem o óleo fresco sobre a sua cabeça, que vai fortalecendo cada parte do seu corpo, desde a planta dos seus pés à sua cabeça. Amém. É tão bom mesmo sentir esse óleo fresco quando Deus derrama sobre nós. Amém. Aleluia. O terceiro ponto, busca a direção de Deus. Diga comigo, eu quero que todos nós participamos. Não quero que ninguém durma. Não, mas ninguém está a dormir. Diga comigo, busca a direção de Deus. Portanto, da Bíblia aberta, no versículo 7 e 8. Então ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Amaleque: traga-me o colete sacerdotal, o éfado. E o Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: eu devo perseguir esse bando de invasores? Será que vou alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, porque certamente você os alcançarás e conseguirá libertar os prisioneiros. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O servo de Deus busca direção antes de agir. Qualquer decisão que você toma antes de agir, busca a sua direção. Amém. E certamente Deus irá conduzi-lo. Deus não deixará às cegas a palpar a parede esquerda, a parede de cima. Não. Deus vai o guiar. Amém. Aleluia. Então Davi consultou o Senhor e ele perguntou: eu devo perseguir este bando? E Deus respondeu: persegue-o, porque certamente o alcançarás e tudo, mas tudo mesmo, pai, filhos, animais, bens, recuperarás. Amém. Davi não confiou apenas na sua experiência militar. Ele reconhecia a sua total dependência do Senhor. Amém. Nós não devemos depender da nossa sabedoria. O que nós sabemos, o abecedário, de frente para trás. Nós devemos depender inteiramente de Deus em tudo. Amém. Porque a sabedoria de Deus, a inteligência de Deus vai muito mais além da nossa. O nosso cérebro é minúsculo. E o cérebro de Deus é infinito. Amém. Foi Ele que nos criou. Não é? Nós somos obra da sua criação. Foi Ele que nos formou desde o ventre da nossa mãe.
Amém. Aleluia. A oração não deve ser o último recurso. Ela deve ser o primeiro passo. Diga comigo, a oração não deve ser o último recurso. Ela deve ser o primeiro passo. Amém. Portanto, amados irmãos, antes de tomar qualquer decisão, diga comigo, orar. Consultar ou meditar na palavra e esperar a direção de Deus. Em Provérbios 3:5, todos nós conhecemos, diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, mas Deus, o Senhor, endireita as veredas da tua vida. Amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. A promessa veio a Davi depois dele consultar o Senhor. Depois de você consultar o Senhor, pode ter a firme certeza que a promessa chegará à sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Deus diz que aquilo que nos dá é maior daquilo que nós pedimos ou pensamos. E às vezes nós nos contentamos com alguma coisa. Mas Deus não quer que nós contentamos com o pouco. Deus nos quer acrescentar o muito. Amém. Uma boa medida, recalcada e sacudida. O Senhor deita no nosso regaço. Amém. Aleluia. 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 Glória a Deus. Chegamos ao quarto ponto. Confie na providência de Deus. Versículo 11 a 20. E então encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi e deram-lhe água e comida. Um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. E Davi lhe perguntou, a quem você pertence e de onde vem? E o jovem egípcio respondeu, eu sou servo de um amalequita. O meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Negueb dos Querititas, o território que pertence a Judá e o Negueb de Caleb. Incendiamos a cidade de Ziclade. E David lhe perguntou, você pode me levar até esse bando de invasores? Até aqui. Aleluia. Então, quando Deus deu ordem para sair, em busca do inimigo, nós vemos que, pelo caminho, não sei se eles iam no início, a meio, o fim, mas certamente a meio, eles encontraram um egípcio. Um egípcio que foi deixado ao abandono. E que o rosto dele estava pálido. E via-se mesmo que ele estava com fome e sede. E Davi parou diante dele e perguntou-lhe se ele queria comer. E assim trouxeram-lhe figos e todo o tipo de comer. O egípcio foi a chave da vitória. Porque eles não sabiam onde o inimigo estava. Vocês estão a ouvir? Eles não sabiam, porque eles entraram pelo deserto. Não havia bússola na altura. Era o sol, olha lá, não havia. E eles não sabiam se havia onde ir para a esquerda, em frente, para a direita. E aconteceu que este egípcio veio mesmo ao encontro da promessa. Amém. E Davi perguntou, onde é que estão os inimigos? E o egípcio, olha, não me fazes mal algum, prometes? Mas eu vou-te conduzir até eles. Foi a chave. Às vezes nós não sabemos qual é o caminho. Ouçam, amados irmãos, já aconteceu comigo, às vezes eu não sabia, tomei uma decisão, mas às vezes eu não sei qual é o caminho que eu devo seguir. E tudo isso já aconteceu com cada um de nós. E nós nos entregamos a Deus, não é verdade? Sabe o que eu costumo dizer? Oh Deus, olha, eu não sei, toma-me pela mão.
Toma-me pela mão e leva-me pelo caminho certo que tu achares. E se nós nos entregamos humildemente, obediente, de coração, Deus vai nos tomar pela mão e juntar os seus anjos ao nosso lado e vai nos conduzir até a terra prometida. Vocês estão a ouvir? Porque nós não sabemos todos os propósitos e planos de Deus. Portanto, cada grau que nós vamos dando, cada passo, Deus vai revelando. Não é, pastor? Não é? Nós queremos saber tudo, mas é um passo cada vez e Deus vai nos revelar. Amém. Muito importante. Captam isso, memorizam isso. É muito importante. É um passo de cada vez. Amém? Glória a Deus. E você diz, isto foi coincidência. Ou foi providência? Eu acho que foi providência. Há muitas coincidências. Mas tudo que está no plano, no propósito de Deus não é coincidência. É providência. Amém? Aleluia. Deus nunca abandona os seus filhos. Ele sempre cumpre os seus propósitos. Amém? Aleluia. Em Romanos 8, 28, que diz que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Aleluia. Então Deus, na sua infinidade, misericórdia e sabedoria, Ele sabe o que faz em cada um de nós. Amém? Davi, como nós sabemos, não é? Foi um encontro do inimigo, combateu contra o inimigo, venceu o inimigo. E a palavra de Deus diz que Davi recuperou tudo. Sua esposa, seus filhos, o seu gado e todos os seus bens. E eu acredito, como assim diz, foi-lhe restituído em dobro. Porque ele tomou também os despojos dos inimigos. Ainda ficou muito melhor. Se o inimigo tentar roubar, não fica triste, não fica... Porque o inimigo vai ter que devolver 7 vezes mais. Amém? Às vezes eu digo assim, olha, é o que me veio à mente. Olha, penso que acabei de perder um cliente. É o que me veio assim à mente, perder um cliente. Eu não soube lidar com este cliente, não atendi bem, eu fiz o meu melhor. E eu digo sempre, olha, vai um cliente, vem 7. É o que eu digo sempre. Porque assim, nós não somos o agrado de todos. Não agradamos a todos. Fazemos o nosso melhor. Cada um no seu local de trabalho, não é? Faz o seu melhor. Amém? Mas sabemos que nós somos diferentes uns dos outros. Amém? E há que saber lidar, não é? Com os defeitos, não é? E o caráter das pessoas. Aleluia. Aleluia. Há 3 coisas que nós não devemos fazer. Diga comigo. Primeiro ponto. Não devemos desistir. Não devemos agir por impulso. Nunca age por impulso. Às vezes os nervos estão à flor da pele, não é? Mesmo ali a flor da pele. Apetece levar tudo à frente. É verdade ou não? Olha, é melhor que tu saias do caminho. Porque lá vou eu, numa velocidade furiosa. Não há tempo a perder. O que eu tenho que fazer tem que ser já. Eu já agi assim. Eu não sou melhor que vocês. Então nunca age por impulso. O Espírito de Deus é manso. O Espírito de Deus é humilde. O Espírito de Deus é compassivo. E quando você está na presença de Deus, você adquire os frutos do amor, da bondade, da longanimidade, como é que diz? O domínio próprio. Não é? Se você esperar em Deus, você vai colher esses frutos. Olha lá. Em vez de você levar tudo à frente, você vai fazer todas as coisas de ânimo leve, nas calmas. Há tempo para tudo. Olha lá. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Olha lá.
e tudo vai correr bem. Diz, tudo corre bem para aqueles que esperam em Cristo. Amém. Aleluia. Aleluia. Nós devemos ser imitador de Davi. Diga comigo, fortalecer-se no Senhor. Eu esqueci o primeiro ponto, derramar o seu coração. Amém. Fortalecer-se no Senhor, buscar a direção de Deus e confiar na providência de Deus. Amém. O salmista diz que nunca viu o mendigo, não é, a mendigar o pão. Nunca viu um filho a mendigar o pão. Quando você abre a sua despensa, eu já estou a ver. A despensa completamente cheia e a arca cheia. Você tem a arca tão cheia que já decidiu comprar outra arca. Porque já vem metade de um boi, ou vem metade de um novilho. E então tem que arranjar espaço. E depois lá a sua sogra, ó genro, tem aqui 2 dúzias de ovos. Mas onde é que vou pôr os ovos? Ó genro, ó genra, olha, o meu quintal só deu tomates e pepinos. É tanto que tenho que deitar os animais. Anda cá. É bom, não é? É terra que mana leite e mel. Amém. Eu estou a contar isso porque é o que está a acontecer com a minha mãe. A minha mãe tem tanto pepino, ó filho, quando puder passar por aqui. E eu lá levo pepino. Mas é tanto que tem para dar e dar aos animais. É verdade. Aleluia. Portanto, Deus nunca, quando Deus lhe dá a mesma boa medida, recalcada e sacudida. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus continua sempre fiel, mesmo quando ainda não vemos a resposta. Amém. E qual é a conclusão, amados irmãos? Quem é o herói da fé nisto tudo? Estou a fazer uma pausa. Quem é o herói da fé nisto tudo? Diga comigo, é Jesus Cristo. Amém. Esta história não termina em Davi, mas ela aponta para Jesus. Amém. Vemos que Davi libertou a sua família. Jesus veio libertar e salvar os que estavam perdidos. Davi recuperou o que havia sido perdido. Jesus restaura a nossa comunhão com Deus. Amém. Aleluia. A maior vitória, amados irmãos, não é apenas recuperar aquilo que perdemos nesta vida. Não é, não. A maior vitória é pertencer a Cristo. Amém. O Jó perdeu toda a sua família. Mas no fim da história, Deus lhe restituiu em dobro. Família, filhos, gado, em dobro. Portanto, não desespera, não desanima. Porque o grande Deus que está em si não é um Deus pequeno. É um Deus grande. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E para acabar, amados irmãos, diga para o seu irmão, não desanimes. Eu sei que você não está desanimado. Espera no Senhor. E diga comigo, e você, amado irmão, vai alcançar a promessa de Deus na sua vida. Amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Eu quero chamar o grupo louvor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom em todo o tempo. Se nós fôssemos a contar testemunho, nós não sairíamos daqui hoje. Acredito mesmo. Olha, se eu fosse ouvir a irmã São, nós tínhamos talvez toda a manhã. Eu sei que ela sabe que eu posso brincar com ela. Ela sabe. Glória a Deus. Há testemunhos que Deus fez na minha vida, que já não... Alguns mal me lembro, mas às vezes o Espírito Santo traz a memória. Lembra-te quando tu estavas a passar por esta aflição, tu lembras-te que eu vim ao teu socorro e eu te livrei das mãos dos adversários, eu te livrei desta oposição.
Não há nenhum de nós que está assentado aqui na cadeira que não tenha um testemunho para contar. Amém. Glorifica a Deus com o seu testemunho. Dê louvores com o seu testemunho. Os Atos dos Apóstolos não acabou, continua. Nós pertencemos à igreja dos Atos. Amém. Porque na verdade, eu digo, irmão, se nós queremos, nós podemos fazer maravilhas, proezas, como Jesus assim o fez. Amém. Podemos ficar de pé, aleluia. E nós vamos adorar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amado irmão, em reflexão, de olhos fechados, pense em Deus. É o que Deus lhe disse hoje. Eu te amo apesar do teu chorar. Eu sei o que vai na alma. Conheço o teu coração, que lá tens uma medida de fé. E Deus diz, filho meu, não desanimes, fortalece-se em mim. Porque em mim vais recuperar forças, vigor, robustez para continuar a caminhada. E também Deus diz para si, espera em mim, que eu vou te dar a direção, qual é o caminho que deves tomar. Tu não sabes quem vou usar. Eu posso usar um egípcio, eu posso usar um vizinho do lado, eu posso usar o teu familiar. Não importa. Aceita como eu vou te guiar e vou te conduzir. E certamente chegarás à terra prometida. Amém.